Meu nome é John, tenho 54 anos, sou fazendeiro. Eu sempre gostei da vida no campo, do contato com a natureza, dos animais, das plantações. Mas naquela noite, eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Era uma noite chuvosa, daquelas que parecem que o céu vai desabar. Eu estava na minha casa, uma modesta construção de madeira, com minha esposa e meu filho. Nós estávamos assistindo televisão, quando ouvimos um barulho estranho vindo do lado de fora. "O que foi isso?" perguntou minha esposa, assustada. "Não sei, amor. Deve ser algum animal." Respondi, tentando acalmá-la. "Papai, eu estou com medo", disse meu filho, se agarrando a mim. "Não se preocupe, filho. Eu vou ver o que é", falei, me levantando do sofá. Peguei uma lanterna e uma espingarda, e saí para fora da casa. A chuva estava forte, e eu mal conseguia enxergar. Apontei a lanterna para o celeiro, onde eu guardava os animais e as ferramentas. Foi de lá que veio o barulho. Parecia um gemido, misturado com um grunhido. Eu caminhei lentamente em direção ao celeiro, com a espingarda em punho. Quando cheguei perto da porta do celeiro, senti um arrepio na espinha. Havia sangue escorrendo por baixo da porta. E o barulho continuava, cada vez mais alto e agoniante. Eu respirei fundo e abri a porta com um empurrão. O que eu vi me fez congelar de horror. Todos os meus animais estavam mortos, espalhados pelo chão do celeiro. Havia pedaços de carne e vísceras por toda parte. E no meio daquela carnificina, havia uma criatura horrenda, que parecia uma mistura de homem e bicho. Ela tinha pelos negros pelo corpo, garras afiadas nas mãos e nos pés, e dentes pontudos na boca. Ela estava devorando um dos meus porcos, com uma fome voraz. Ela percebeu a minha presença e levantou a cabeça. Seus olhos eram vermelhos como sangue, e me fitaram com uma expressão de ódio e fome. Ela soltou um rugido ensurdecedor e avançou em minha direção. Eu atirei na criatura, mas não adiantou. Ela era rápida demais, e me derrubou no chão. Eu senti suas garras rasgarem a minha carne, e seus dentes cravarem no meu pescoço. Eu gritei de dor e terror, mas ninguém me ouviu. Eu morri naquela noite chuvosa, nas mãos. Eu nunca acreditei em lendas e mitos, até aquela noite. Eu era um fazendeiro simples, que vivia da terra e do trabalho duro. Eu tinha uma família que amava, uma esposa e 2 filhos. Nós morávamos numa casa isolada, cercada por campos e florestas. Era uma vida pacata, mas feliz. Naquela noite, eu estava voltando para casa depois de um dia longo na lavoura. A chuva caía forte, e o vento assobiava nas árvores. Eu dirigia o meu velho caminhão pela estrada de terra, tentando chegar logo em casa. Eu estava ansioso para ver a minha família, tomar um banho quente e comer uma boa refeição. Quando eu estava quase chegando, eu vi algo na beira da estrada. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele estava caído no chão, todo ensanguentado e machucado. Ele me olhou com um olhar de súplica, e estendeu a mão para mim. Eu parei o caminhão e desci para ajudá-lo. Eu não sabia quem era aquele homem, nem o que tinha acontecido com ele. Mas eu não podia deixá-lo ali, naquela situação. Eu era um homem bom, e tinha compaixão pelos outros. "O que houve com você, amigo?" eu perguntei, me aproximando dele. "Por favor, me ajude", ele murmurou, com uma voz fraca. "Calma, calma. Eu vou te ajudar. Vem comigo, eu vou te levar para minha casa", eu disse, pegando-o nos braços. Eu coloquei o homem no banco do passageiro do meu caminhão, e voltei para o volante. Eu liguei o motor e segui em direção à minha casa. Eu não sabia o que fazer com aquele homem, mas achei que a minha esposa poderia cuidar dele. Ela era enfermeira, e sabia como tratar ferimentos. Enquanto eu dirigia, eu tentei conversar com o homem, para saber mais sobre ele. "Como você se chama?" eu perguntei. "Daniel", ele respondeu. "E o que aconteceu com você, Daniel? Como você se machucou desse jeito?" Foi ele disse, com um tom de medo. Quem foi ele?" "O lobisomem", ele sussurrou. Eu arregalei os olhos ao ouvir aquela palavra. Lobisomem? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo.
Lobisomem era uma lenda antiga, uma história que as pessoas contavam para assustar as crianças. Não existia lobisomem de verdade. Lobisomem? Do que você está falando? Eu perguntei, incrédulo. Você não sabe? Você não ouviu os boatos? Ele perguntou. Que boatos? Há alguns meses, tem havido ataques na região. Animais mortos, pessoas desaparecidas, rastros de sangue. Tudo indica que é obra de um lobisomem. Mas isso é impossível. Lobisomem é só uma fantasia. Não existe homem que vira bicho na lua cheia. Existe sim. E eu vi. Eu vi ele me atacar. Ele era enorme, peludo, com garras e dentes afiados. Ele me rasgou todo, me deixou assim, e ele disse, mostrando os seus ferimentos. Mas como você escapou? Eu não sei. Eu acho que ele se assustou com alguma coisa e fugiu. Eu consegui me arrastar até a estrada, e pedir ajuda. E onde foi isso? Onde ele te atacou? Foi na floresta, é perto da sua casa. Eu senti um calafrio ao ouvir aquilo. A floresta perto da minha casa? Será que aquele monstro estava por perto? Será que ele poderia atacar a minha família? Eu acelerei o caminhão, querendo chegar logo em casa. Eu precisava ver a minha família, saber se eles estavam bem. Eu não podia deixar que nada de mal acontecesse com eles. Eu cheguei na minha casa em poucos minutos. Eu estacionei o caminhão na frente da porta, e desci com o homem nos braços. Eu bati na porta, chamando pela minha esposa. Amor, abre a porta. Eu preciso de ajuda. Eu gritei. A porta se abriu, e eu vi o rosto da minha esposa. Ela estava pálida e assustada. Ela olhou para mim, para o homem que eu carregava, e para o céu. Ela me disse algo que me fez gelar. Meu Deus, a lua está cheia, ela disse. Eu estava acampando com os meus amigos na floresta, quando ouvimos um uivo assustador. Nós pensamos que era um lobo, mas logo percebemos que era algo pior. Um lobisomem surgiu das sombras, e atacou o nosso grupo. Ele era enorme, peludo, com olhos vermelhos e dentes afiados. Ele arrancou a cabeça de um dos meus amigos, e jogou o corpo para o lado. Nós corremos para nossa barraca, mas ele nos seguiu. Ele rasgou a lona, e entrou na barraca. Ele agarrou outro amigo meu, e mordeu o seu pescoço. Eu peguei uma faca, e tentei esfaqueá-lo, mas ele me jogou longe. Ele se preparou para me matar, mas então ele parou. Ele olhou para o céu, e soltou um uivo. A lua tinha se escondido atrás de uma nuvem. Ele começou a se contorcer, e a se transformar de volta em humano. Era o nosso guia, que tinha nos levado para aquele lugar. Ele caiu no chão, e começou a chorar. Ele pediu perdão, e disse que não sabia o que estava fazendo. Eu fiquei paralisado de medo e ódio. Eu não sabia o que fazer. Eu estava voltando para casa depois do trabalho, quando vi uma sombra se movendo na rua. Era uma noite de lua cheia, e eu estava sozinha. Eu apertei o passo, e tentei ignorar a sombra. Mas ela se aproximou de mim, e eu vi que era um lobisomem. Ele tinha a forma de um homem, mas com pelos negros pelo corpo, garras nas mãos e nos pés, e um focinho com presas. Ele me olhou com um olhar faminto, e rosnou. Ele pulou em cima de mim, e me derrubou no chão. Ele arranhou o meu rosto, e rasgou a minha roupa. Ele tentou morder o meu peito, mas eu consegui empurrá-lo. Eu gritei por socorro, mas ninguém me ouviu. Ele voltou a me atacar, mas então ele foi atingido por um tiro. Ele soltou um gemido, e caiu ao meu lado. Eu vi um policial se aproximando de mim, com uma arma na mão. Ele me ajudou a levantar, e me levou para o hospital. Ele me disse que tinha recebido uma denúncia de um ataque de animal naquela área, e que tinha chegado a tempo de me salvar. Ele me disse que o lobisomem era um criminoso procurado pela polícia, que tinha escapado da prisão naquela noite. Eu estava na minha casa, com a minha família, quando ouvimos um barulho vindo do quintal. Era uma noite de lua cheia, e nós estávamos assistindo um filme de terror na televisão. Nós pensamos que era algum cachorro ou gato, mas ficamos curiosos para ver o que era. Nós fomos até a janela, e vimos um lobisomem no nosso quintal. Ele era parecido com um lobo gigante, mas andava sobre duas pernas. Ele tinha pelos cinzentos pelo corpo, orelhas pontudas e uma cauda longa. Ele estava farejando as nossas galinhas, que estavam assustadas no galinheiro. Ele pegou uma delas com a boca, e arrancou as suas penas.
Nós ficamos horrorizados com aquela cena, e tentamos fechar a janela. Mas ele nos viu, e soltou um rosnado. Ele largou a galinha, e correu em direção à nossa casa. Ele pulou sobre a janela, e quebrou o vidro. Ele entrou na nossa sala, e nos encarou com os seus olhos amarelos. Nós recuamos para o sofá, e nos abraçamos com medo. Ele avançou sobre nós, mas então ele foi atingido por uma pá na cabeça. Era o meu avô, que tinha saído do seu quarto para ver o que estava acontecendo. Ele tinha uma pá na mão, e bateu no lobisomem com força. Ele fez o lobisomem recuar, e o expulsou da nossa casa. Ele fechou a janela, e nos protegeu. Ele nos disse que ele sabia o que era aquele monstro, e que ele tinha uma história para nos contar,